Fala galera, beleza? Professor João Gabriel, Sociologia, para falar um pouquinho sobre Herbert Spencer, um dos nomes mais importantes da história do pensamento sociológico. Antes de começar meu encontro com vocês, essa aula nossa, se inscreva no canal do Brasil Escola e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Herbert Spencer, hoje é esse intelectual que nós falaremos um pouquinho. Apesar de ser filósofo, de formação e também com grande contribuição na área da biologia, Herbert Spencer é um dos maiores nomes, os maiores epígonos, os maiores ícones da história do pensamento sociológico. Dentre uma quantidade enorme de obras, vasta mesmo, assim, quantidade mesmo, eu destacarei duas grandes obras que são os seus principais textos. A Estática Social, uma obra no qual Herbert Spencer vai lançar mão de alguns princípios do pensamento de Comte, de umas bases assim da ciência da natureza, dentro da sociologia, e também o Indivíduo contra o Estado, que representa grande parte do pensamento liberal que o Herbert Spencer detinha. Herbert Spencer, para a gente ter uma simples noção biográfica dele aqui, para a gente entender um pouquinho das suas ideias, desenvolveu teorias que contribuíram demais para o pensamento sociológico. É evidente que são teorias bastante consideradas ultrapassadas, ideias que já foram até superadas por inúmeros autores, seus críticos, inclusive, nunca pouparam uma crítica muito radical ao seu pensamento, mas Herbert Spencer tem um lugar reservado na história do pensamento sociológico. Concordando ou não com ele, a gente pode considerá-lo um pensador importante para a formação da sociologia. Herbert Spencer, para vocês terem uma simples ideia geral da sua obra, ele é muito associado ao pensamento do tal do darwinismo social. Só que aqui eu gostaria de fazer um adendo, um rápido, importante inclusive, que ele nunca utilizou essa conceituação. Na verdade, a atribuição ao darwinismo social é muito mais uma interpretação que alguns autores julgam até incorreta sobre a sua obra. Até porque muitos darwinistas sociais eram defensores de estados até de características totalitárias, coisa que o Herbert Spencer nunca sequer defendeu. Inclusive, a posição de Spencer é uma posição bastante radical dentro do liberalismo, tá? Nada socialista não, mas liberal. Liberal a ponto de escrever O Indivíduo contra o Estado, que é uma obra no qual ele se opõe radicalmente a essas ideias do Estado que eram tão defendidas por alguns projetos aí de pensamento pragmático do século XIX. De toda forma, Herbert Spencer nasce na Inglaterra e morre também na Inglaterra entre 1820 e 1903. Vamos pegar as principais ideias dele aqui agora e tentar descrever pontualmente. Uma das teses mais famosas do pensamento de Spencer foi a expressão utilizada por ele, inclusive tido como criador dessa expressão, da sobrevivência do mais apto. Essa tese ela foi até discutida um pouco anterior à publicação do livro de Charles Darwin, o livro clássico A Origem das Espécies. Essa obra, que é a base da seleção natural das espécies, que o Darwin desenvolveu, foi recebida pelo Herbert Spencer com muito otimismo. Apesar de ter utilizado a ideia de sobrevivência do mais apto, os princípios do evolucionismo social eram utilizados por inúmeros autores anteriores, inclusive de séculos anteriores, que presumia a noção de uma evolução progressiva das sociedades. Então é até importante lembrar que não foi Darwin que criou os princípios do evolucionismo social. Na verdade, os princípios da noção ou da ideia de evolução social já existiam no pensamento social filosófico, histórico, anteriormente ao próprio Darwin, mas o que Darwin fez foi teorizar, levantar um grande sistema sobre o reino dos animais, da seleção natural das espécies, das sobrevivências dos mais aptos, mais fortes, mais adaptados, posteriormente. Então, é preciso considerar que o contexto de Darwin é este, é um contexto de bastante crença nesses princípios evolucionistas. Inclusive, o próprio Spencer, que não se intitulava darwinista social, ele nunca propôs isso, mas ele concordava bastante com os princípios da evolução natural das espécies. Uma das ideias mais fundamentadas do Spencer foi a ideia de que todas as sociedades têm uma espécie de base social, uma base social única. E essa base social, ela desenvolveria ao longo do tempo, e o cruzamento entre os grupos sociais distintos poderia dar caminhos positivos ou negativos para os povos. Mas o que é interessante lembrar que Spencer nunca sequer, em nenhum texto dele, defendeu limpeza étnica ou alguma outra coisa que foi utilizado
por princípios como o nazismo de Hitler ou até mesmo o racismo de tradição científica que vigorava naquele momento. Adepto de teorias evolucionistas, ele partiu desse princípio biologicista. Inclusive é interessante lembrar que uma das teses fundamentais do Spencer era buscar nas ciências naturais, principalmente na biologia e na física, por isso estática social, valores para a sociologia, princípios, elementos metodológicos para que a sociologia se desenvolvesse quanto ciência. Uma das coisas mais curiosas também do pensamento de Spencer é que ele encontrou muita fama entre tanto filósofos quanto também pensadores de outras áreas. Na década de 1880, 1890, Herbert Spencer teria atingido o auge do seu pensamento com uma vendagem que passou mais de 350 mil exemplares de suas obras. Só um adendo rápido novamente. Essa quantidade gigantesca de textos publicados por Spencer, numa época em que a imprensa era muito ainda rudimentar, eu diria que até recordista. Justamente numa época em que grandes projetos colonizadores no mundo estavam em voga e que suas obras fizeram até grande justificativa. Uma das ideias defendidas por Spencer é que a evolução social é entendida como progresso. Spencer partiu do pressuposto, como Lewis Morgan, como até outros autores, Fraser, dentro da antropologia, que presumia a ideia de que cada sociedade, ao evoluir, passar por etapas sucessivas e tal, estaria progredindo. E esses progressos eram irreversíveis. Essas teses são teses consideradas muito ultrapassadas, teses muito já criticadas, quase que cachorro morto do pensamento social, mas são interessantes por lembrar que a sociologia ela dialogava durante o século XIX com esses valores da biologia. Então Spencer, que presumia a ideia de que a sociologia era uma ciência que estava preocupada em descrever as verdades do desenvolvimento social, ela poderia criar leis do desenvolvimento social. Ou seja, é como se, igual a física, que tem axiomas, grandes tratados, fórmulas para explicar a natureza, os fenômenos da natureza, a sociologia também pudesse fazê-la. E pudesse fazê-la de tal maneira em que nós pudéssemos descrever os fenômenos sociais à luz desses princípios biológicos. Inclusive, um dos elementos mais básicos do Spencer é a chamada teoria do organicismo social, que vai presumir a ideia de que a sociedade funcionará como um organismo vivo. Vamos entender esse negócio. O organicismo de Spencer parte do seguinte pressuposto: a sociedade é um organismo vivo, onde as partes funcionam de modo integrado. Essa integração das partes do corpo social, elas correspondem a funções. Então, cada função do corpo social carrega uma função determinada por sua própria natureza, e essas funções se complementam. Claro que funções mais vitais, outras menos vitais dentro de um corpo social. Esse princípio, essa base do pensamento de Spencer, foi estruturado por muitos outros autores. Inclusive, há quem diga que Durkheim teria se inspirado em muitos elementos dele para tratar dos fenômenos da solidariedade orgânica mecânica, que ele teria se inspirado em Auguste Comte, o próprio Spencer. Mas fato é que a sociedade, com essas peças que funcionam como um organismo determinado, tem peças que são, de acordo com Spencer, inferiores e que vai gerar, por exemplo, frutos inferiores ao longo do tempo. Ou seja, ao longo de uma evolução, as bases da sociedade precisam de elementos bons, concretos. Isso, quando Spencer escreveu, quando desenvolveu, foi prato cheio para as teorias raciais. Porque com as teorias raciais, a ideia de que existia na humanidade uma poligenia, ou seja, vários tipos de genes humanos, sendo que alguns são inferiores e outros superiores. Então esses inferiores estariam, por exemplo, descartados do desenvolvimento social, fadados ao fracasso, enquanto os melhores genes, melhores grupos étnicos poderiam gerar bons frutos. Utilizando aqui uma metáfora, o que Spencer teria dito, e aí o que ele defendeu, é como se você criasse uma casa com matéria-prima ruim, em pouco tempo aquela casa estaria comprometida. Então as sociedades também deveriam ter princípios organizados culturalmente, economicamente, até biologicamente melhores. Claro que esses princípios que dialogam com questões raciais são extremamente etnocêntricas, eurocêntricas. Então ele presumia essa ideia de que as sociedades necessitariam de uma base formada concretamente por coisas boas, por dados elevados de cultura, de desenvolvimento até biológico, para
para gerar frutos superiores. Por incrível que pareça, essas teses elas só foram rebatidas no século XX de maneira bem robusta, consideradas já ultrapassadas há bastante tempo. Mas, concordando ou não com Spencer, é preciso colocá-lo num lugar de destaque dentro do pensamento social. A sociologia nasceu desses debates. Ela nasceu com essa crença evolucionista. E, apesar de discordar fundamentalmente de todas essas teses de Spencer e do seu evolucionismo, o Spencer ajudou a formar a sociologia como ciência. Mas ainda bem que esse pensamento dele foi bastante superado, pelo menos teoricamente. Bom, galera, foi essa nossa aula sobre Herbert Spencer, um pouquinho da biografia dele, um pouquinho de algumas teses do seu pensamento social. Se você curtiu a aula, deixa o like aqui para mim, claro, e um comentário generoso embaixo. E não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola nas outras plataformas. Lá também, além daqui do YouTube, nos nossos podcasts, que está lá no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, enfim. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima videoaula.